Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso terceiro webinar. Eu sou a Adriana da Uniplaces, da nossa equipa de apoio ao cliente. Desde já vos quero agradecer pela vossa disponibilidade em poderem comparecer e hoje iremos abordar o tema desde a aceitação da reserva até ao check-in. Espero que gostem. Iremos ter 5 minutos para um breve Q&A, algumas perguntas que queiram fazer. Vamos então dar começo à nossa apresentação. Obrigada uma vez mais, com licença. O e-mail de confirmação de reserva serve tanto ao senhorio como ao inquilino para que ambas as partes sejam notificadas de que o pedido enviado foi então aceito e está pago e confirmado por parte do inquilino. O e-mail enviado ao senhorio é este que poderão ver aqui abaixo, temos um pequeno exemplo. Poderão encontrar o número da reserva, a data de check-in e a data de check-out, algumas informações do contrato, o tipo de contrato, data de início do contrato e fim. Note que a data de início do contrato não está relacionada com a data de entrada, depende, o tipo de contrato é sempre definido por parte do senhorio. Depois também poderão ver que tipo de contas é que estão incluídas, por exemplo, eletricidade, água, gás, internet e as políticas de cancelamento associadas a esta reserva. As políticas de cancelamento irão ser abordadas nos próximos minutos também. Também poderão verificar neste e-mail de confirmação da reserva os dados de pagamento, ou seja, o montante que a Uniplaces lhe irá transferir, o montante a ser pago pelo inquilino quando entrar e o montante a ser pago pelo inquilino durante a estadia. A Uniplaces vai proceder à transferência do valor relativo ao primeiro mês de renda 48 horas úteis após a data de check-in, sendo que a comissão é descontada, sendo calculada ela sobre todo o tempo de duração da reserva. A comissão é acordada inicialmente diretamente com a nossa equipa de vendas e não é negociável. O valor a ser pago pelo inquilino quando entrar, este valor refere-se ao depósito de segurança. O depósito de segurança é de caráter obrigatório, ou seja, indica que o inquilino tem que primeiro verificar se as condições do apartamento, do piso imóvel que está a reservar, estão a ser cumpridas e, caso esteja de acordo e verifique que está tudo ok com o mesmo, aí procede ao pagamento do montante diretamente ao senhorio. Pedimos é que, caso encontre algum tipo de resistência por parte do inquilino em proceder ao pagamento deste montante, que nos contacte com a maior brevidade possível, para que nós assim possamos contactar e mediar a situação. Pedimos que nos contacte a senhorios@uniplaces.com. Depois, relativamente ao montante a ser pago pelo inquilino durante a estadia, poderá verificar os detalhes do pagamento durante todos os meses de duração da reserva. Aqui também poderá verificar não só o nome, como idade, país de residência e motivo da estadia do inquilino, inclusive ser-lhe-ão enviados os contactos do inquilino, como por exemplo número do telefone e endereço de e-mail. É importante que entre em contacto com o inquilino com a maior brevidade possível, de forma a assegurar que corre tudo bem durante a reserva. Por outro lado, temos aqui o e-mail de confirmação da reserva enviado ao inquilino, onde a mensagem que eles recebem pode-se ver que é olá, confirmamos que esta reserva está confirmada, foi debitado X montante relativo ao primeiro mês de renda mais à taxa de serviço cobrada por parte da Uniplaces. Por favor, relembramos-te que tens que proceder ao pagamento do depósito de segurança no ato de check-in. Note que nós enviamos este e-mail 4 vezes antes do início da reserva, pelo que, uma vez mais, caso haja algum tipo de problema ou incompreensão por parte de ambas as partes sobre como os pagamentos se procedem, temos para que entre em contacto
através do nosso endereço de e-mail senhorios@uniplaces.com. Claro que também relembramos que o senhorio tem todo o direito de solicitar o envio dos documentos de identificação aos inquilinos para a emissão do contrato. O que acontece se o inquilino não responder até à data de check-in? Não se preocupe, o que a Uniplaces faz é bloquear o pagamento até conseguirmos obter uma resposta. O que acontece se não obtivermos uma resposta? Nós entramos em contacto com o inquilino, estipulamos um prazo máximo para que ele entre em contacto consigo ou connosco e, caso ele não o faça, aí procedemos ao cancelamento da reserva, sendo assim aplicada a política de cancelamento associada. Nosso ponto número 2, as políticas de cancelamento. Nós temos 4 políticas de cancelamento, entre elas a flexível, a moderada, a rigorosa e a não reembolsável. Nós aconselhamos sempre os nossos senhorios a que definam as políticas flexível e moderada de forma a aumentar a possibilidade de receberem pedidos de reserva. Porquê? Porque ao estarem a pôr as políticas mais rigorosas, por exemplo, a rigorosa e não reembolsável, o que irá acontecer é que irá diminuir a probabilidade de receber um pedido de reserva. 3. Melhores práticas de interação. Ora bem, nós recomendamos também aos nossos senhorios que façam uma pequena revisão da informação relativa aos anúncios antes da aceitação de cada pedido de reserva. Ou seja, por exemplo, se o senhorio faz obras na casa, faz eventuais alterações às condições do quarto reservado pelo inquilino, por exemplo, troca a cama, em vez de ser uma cama de casal, agora é uma cama de solteiro, nós o que pedimos é que entre em contacto connosco diretamente para que nós possamos comunicar essa alteração ao inquilino e atualizar a informação diretamente no site. Isto se já tiver entretanto aceito o pedido de reserva. Se ainda não tiver aceito o pedido de reserva, os senhores poderão fazê-lo diretamente a partir do painel de controle. Claro que para podermos contactar o inquilino, terá sempre que nos escrever a senhorios@uniplaces.com, de forma a que asseguremos que conseguimos explicar ao inquilino que houve alterações à propriedade. Assegurar também que faz um contrato para o tempo de estadia solicitado no pedido de reserva e que procede, claro, à emissão dos respectivos recibos das mensalidades solicitadas. Assegurar que apresenta faturas relativas aos gastos feitos na propriedade mensalmente, isto, claro, se o valor das faturas não estiver incluído no valor da renda mensal, se as contas estiverem excluídas da mensalidade. Também devemos garantir que o imóvel está limpo e pronto a receber o inquilino no ato de check-in, desta forma também a podermos proporcionar a melhor experiência possível ao inquilino. Porque, claro, nós não fazendo visitas virtuais quer dizer, não fazendo visitas presenciais, peço desculpa, ao imóvel, temos que assegurar que a informação está corretamente dada no nosso portal, ou seja, o inquilino espera que esteja tudo de acordo com o que está anunciado. Também devemos ter em consideração que antes do pagamento do depósito de segurança, volto a mencionar, temos que deixar o inquilino visitar o apartamento para verificar se as condições estão todas de acordo com o que se encontra refletido no anúncio. Também é fundamental comunicar com os seus inquilinos, ou seja, se houver algum tipo de problema com o inquilino, que o inquilino lhe reporte, tentar sempre oferecer ajuda e apresentar soluções. Também, claro, fazer com que a sua casa reflita as fotografias e descrição. Isto é aquilo que também já indiquei anteriormente, assegurar que o anúncio corresponde à realidade e ser flexível com as datas de check-in e check-out.
Com isto queremos dizer seja o mais flexível possível com as horas com as quais poderá receber o inquilino. Ou seja, por exemplo, se o inquilino apenas conseguir chegar por volta da tarde, assegure-se que, mesmo que os senhores não possam receber o inquilino presencialmente, que enviam alguém de confiança para o poder receber. Deixe um presente de boas-vindas, isto, por exemplo, deixar um cabaz com produtos regionais, para que o inquilino também se sinta bem-vindo. Dar sugestões sobre os locais de interesse da zona, por exemplo, museus, restaurantes, miradouros, entre outros. E, importantíssimo, se mora com eles, seja um amigo. Não só se morar, mas também, por exemplo, se residir na propriedade com os seus inquilinos, tente sempre ajudá-los com o que puder. Vamos então abordar o ponto número 4, reclamações e cancelamentos. Nós temos uma política de segurança de 24 horas, ou seja, o inquilino tem um prazo de 24 horas após a entrada no imóvel para apresentar uma reclamação à Uniplaces. Nós, caso verificamos que a reclamação apresentada é justificada, informamos o inquilino e o senhorio que o inquilino terá direito a receber o reembolso total do primeiro mês de renda pago à Uniplaces, assim como também a taxa de serviço paga. Quando nós recebemos uma reclamação, a primeira coisa que fazemos é bloquear o pagamento ao senhorio, isto para que possamos mediar da melhor forma possível e investigar, claro, a origem da queixa. O que é que também pedimos ao inquilino para fazer? É enviar-nos provas sustentadas por fotografias ou vídeo. E, claro, contactamos sempre o senhorio para que também possamos dar a oportunidade de resolver o problema relatado pelo inquilino. Desta forma, também para tentar redimir também o problema e tentar solucioná-lo o quanto antes. Relativamente ao cancelamento de uma reserva, se o senhorio solicitar o cancelamento da reserva, o seu anúncio será penalizado na nossa plataforma. O que irá acontecer é que não irá aparecer nos primeiros resultados das pesquisas, mas mais abaixo, ou seja, não será tão visível. Se nos solicitar o cancelamento de uma reserva depois da entrada do inquilino na casa, note que a Uniplaces não irá reembolsar pela comissão paga. Muito bem, chegamos ao fim desta nossa pequena apresentação, agradeço-vos uma vez mais. Claro que caso tenham alguma dúvida, algum problema que gostariam de ver solucionado com a maior brevidade possível, o que peço é que entrem em contacto connosco ao nosso endereço de e-mail senhorios@uniplaces.com. E agradeço-vos uma vez mais toda a colaboração e desejo-vos a continuação de uma ótima tarde. Muito obrigada uma vez mais.